Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa ministração do Evangelho de Marcos. Nós estamos ministrando esse Evangelho de Marcos e eu quero dar continuidade. Nós vamos ministrar o versículo 45 até o 56 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 45 ao 56. Esse mesmo texto está em Mateus, capítulo 14, está em João, capítulo 6. Então, provavelmente, eu já tenha pregado, falado sobre esse texto quando eu li em Mateus. Só que nós vamos dar continuidade, lendo aqui em Marcos, e vamos trazer, mais uma vez, esta palavra, esta meditação aos nossos corações. Tem um fundo musical, Gabriel? Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Todos acharam? Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 56. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles. O vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região, levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na orla do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Amém? Pai, nós te adoramos, benizamos o teu nome por este momento de adoração, de louvor. Quero que neste momento o teu Espírito Santo esteja nos capacitando para ministrar a tua palavra. Não sou nada sem ti, Senhor, sem o teu Espírito, sou incapaz. Mas que o teu Espírito Santo venha nos iluminar neste momento e venhamos aprender com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O mesmo texto, irmãos, que nós lemos aqui em Marcos, ele resume um pouco o texto, dizendo que os discípulos apenas ficaram atônitos, ficaram apavorados quando viram Jesus. E o texto de Marcos vai dizer que Jesus entrou no barco, logo a tempestade acalmou. E os discípulos, segundo Marcos, eles estavam com seus corações endurecidos, porque ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Lembrando que antes deles entrar no barco, tinha acontecido a multiplicação dos pães. E os discípulos, segundo Marcos, eles estavam amedrontados, sem entender o que tinha acontecido com as multiplicações dos pães. E agora eles veem Jesus andando por cima das águas. Então o texto de Marcos, ele diz que os discípulos estavam com seus corações endurecidos, no sentido assim, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Era algo sobrenatural para eles. Alguém andar por sobre as águas, alguém multiplicar pães, era algo que eles nunca tinham visto. Já o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, o evangelista Mateus ele vai dizer algo mais sobre Pedro. Pedro, quando vê Jesus, Pedro fala para Jesus: se és tu mesmo, mande que eu também vá
e ande por cima das águas. O texto diz que Pedro, ele subiu, ou melhor, desceu, e começou a andar sobre as águas. Mas o texto nos diz que quando Pedro começou a olhar para os lados, ver a tempestade, ver o vento forte, Pedro, ele começou a afundar. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele conta mais esta parte do texto daquilo que aconteceu. E ainda em Mateus, ele vai dizer que quando Jesus entrou no barco, as ondas se acalmaram, o vento se acalmou, e o texto de Mateus vai dizer que eles adoraram a Jesus, dizendo, realmente este é o Filho de Deus. No Evangelho de João, ele simplesmente resume mais ainda. No Evangelho de João, ele vai dizer assim, que eles resolveram que Jesus entrasse no barco. Eles viram Jesus andando sobre as águas, e o texto de João vai dizer assim, então eles resolveram deixar Jesus entrar no barco. Simples assim, ele terminou o texto assim. Então, por isso que é bom quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é importante nós lermos os 4 relatos, ou os 3 relatos, né? Cada evangelista, ele tem uma peculiaridade, um jeito de falar do assunto, né? Lembrando que todos eles estão entre linhas, ou melhor, como é que usa a palavra aqui? Encaixados um no outro, né? Um completa o outro, vamos dizer assim. Não tem um texto errado e o outro certo, não, um completa o outro. Então nós podemos, quando vamos pregar um texto assim, o certo é nós pegarmos todas as partes dos textos bíblicos onde fala do mesmo assunto. E aqui o Evangelho capítulo 6, do versículo 45 a 46, fala exatamente que Jesus anda sobre as águas. E quando nós vamos olhar esse texto de Marcos, nós não podemos esquecer de relatar sobre Pedro, porque a passagem de Pedro é um tanto importante neste contexto de Jesus. Não podemos falar de Jesus andando sobre as águas sem falar de Pedro também querendo andar sobre as águas, sem falar da falta de fé de Pedro, porque assim Jesus fala com ele, né? Olha, homem de pouca fé, né? Ele pediu para que andasse, ele foi, começou a andar, mas começou a olhar as tempestades, um vento forte, então ele teve medo e ele afundou. Então o texto de Marcos, ele relata isto. E aí nós queremos tirar algumas aplicações para nós desse texto, sobre por que nós fracassamos na nossa fé, justamente esta passagem, ou esse tema que eu ministrei também em Mateus. O Espírito Santo, ele me iluminou desta forma, eu creio que essa palavra é muito importante também para hoje, o momento que nós estamos vivendo, um momento que muitas pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a coragem, o ânimo de servir a Jesus. E nós não podemos, como servo do Senhor Jesus, e trazer esta iluminação, ou esta palavra que vem realmente tocar o nosso coração. Nós precisamos disso. Nós precisamos do Espírito Santo dando uma chacoalhada em nós, dizendo, filho, opa, eu estou aqui, você está aí, tudo bem com você? Então assim, o Espírito Santo quer sempre nos trazer a verdade e relatar aquilo que nós estamos vivendo, para nos animar a prosseguir na fé. O que nós precisamos é prosseguir na fé. Então, olhando esse texto, quando nós falamos de fracassar na fé, quantas vezes, né? Nós fazemos projeções, nós imaginamos, nós fazemos cálculos e mais cálculos, queremos fazer isso, fazer aquilo, até mesmo na obra do Senhor. Olha, eu quero começar a servir a Jesus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero... enfim, você coloca vários projetos na sua mente, mas no percurso da vida, de repente acontece alguma coisa. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele criou força, ele criou vontade, ele criou ânimo, porque ele viu algo sobrenatural, ele queria aquilo ali para ele também, né? Nós podemos assim até imaginar o porquê Pedro afundou. Talvez Pedro afundou por quê? Porque ele simplesmente queria se aparecer para os outros discípulos, naquele momento que Jesus andou sobre as águas, ele queria mostrar para os outros discípulos, olha, eu também consigo andar sobre as águas, sobre a ordem do mestre. E talvez isso está no seu coração, a soberba de querer ser maior, de querer ser mais poderoso do que os outros discípulos, e ele começou a afundar. A tempestade, o vento que ele estava vendo, talvez era algo físico, que ele podia ver com seus olhos, o vento, as águas balançar, mas ninguém sabe o que estava dentro do coração dele. Talvez a atitude de Pedro de querer andar sobre as águas não era simplesmente experimentar o poder de Jesus, mas talvez era querer se aparecer mesmo para os outros discípulos. E talvez por causa disso, ele começou a afundar. E talvez na nossa vida também a mesma coisa.
Quantas pessoas pedem o poder de Deus, pedem orientação de Deus, mas para que eles sejam bem projetados, para que eles sejam bem-sucedidos. Aí então o grande erro da sociedade, nós que servimos a Deus, é pedir poder de Deus para que nós sejamos bem vistos, para que nós sejamos bem-sucedidos. O Espírito de Deus, ele não age assim nas nossas vidas. Quando nós pedimos poder de Deus, o poder de Deus que entra em nós, ele simplesmente nos faz menores do que os outros. O Espírito Santo nos traz a realidade de que nós somos servos uns dos outros, precisamos entregar a nossa vida pelo próximo, se preciso for. Tem muitas pessoas no nosso meio evangélico, principalmente, que eles buscam o poder de Deus, mas buscam o poder de Deus para querer se aparecer, para querer ser grande, e às vezes essas projeções e esse fracasso, que é isso que nós queremos dizer, por que essas pessoas fracassam? Porque elas estão projetando uma coisa na sua mente que não parte de Deus. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te dar poder, não vai me dar poder para mim aparecer. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo vai te dar poder para você abençoar outras pessoas, para você ser humilhado, sim, às vezes, no meio da sociedade, mas nunca importa o que as pessoas dizem sobre o que você faz, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a sua vida, sobre a minha vida. O que importa é o que Deus está vendo, o que Deus está falando sobre você. Eu tenho certeza que quando você suporta as tempestades, quando você realmente quer o poder de Deus, para que esse poder seja para abençoar outras pessoas, lá do alto Deus vai olhar para você e vai dizer: lá está o meu servo Jó, assim como ele falou para Jó, lá está a minha serva Maria, lá está o meu servo João, lá está o meu servo Paulo, lá está o meu servo A e B, lá ele é reto, ele é íntegro, aleluia. Mas aqui na terra só Deus sabe o que nós estamos passando. O Espírito Santo, ele nos enche, nos capacita para suportar as ondas do mar, para suportar tempestade. É por isso, irmãos, que muitos fracassam na fé. Fracassam porque olham as tempestades ou porque eles projetam algo para se aparecer. E aí não dá certo. Você só pode buscar Deus, ou melhor, nós só temos que buscar a Deus, o poder de Deus em nossas vidas, pensando em usar esse poder para abençoar pessoas. E Deus quer te usar, amém, querido? Deus quer usar a mim, Deus quer usar a vocês, porque você é igreja de Deus, você foi escolhido de Deus. O diabo às vezes quer dizer: não, você não é nada, você é um simples servo, um simples membro de banco. Não, o Espírito Santo nos diz que Ele nos escolheu para uma grande obra, amém? Uma grande obra. E por que então nós fracassamos? Esta é a pergunta que nós fazemos. Por que nós fracassamos? Porque nós olhamos as dificuldades. Porque nós não focamos em Cristo. Pedro, ele recebeu a autoridade de Jesus para andar sobre as águas. E ele começou a andar. Mas quando ele olhou para as tempestades, ele afundou. E assim acontece conosco, né? Você está no pique, numa vontade, de repente as lutas vêm e você se deixa se abater por estas lutas. Em primeiro lugar aqui que eu quero destacar para a nossa lição nesta noite: por que fracassamos? Olhando o texto, fracassamos por sermos rasos no conhecimento de Jesus. Nós fracassamos porque às vezes somos rasos no conhecimento de Jesus. O Pedro, quando ele olha para Jesus, olha bem, por que eu estou falando raso no conhecimento de Jesus? Pedro andava com Jesus, não andava? Não era discípulo? Ele mais 11, eram 12 discípulos. E quando ele viu Jesus, ele ainda perguntou: se és tu? Olha a dúvida de Pedro. Se és tu mesmo, mande que eu vá contigo por cima das águas. Pedro, ele estava com Cristo, mas o seu conhecimento ainda estava raso. Quer dizer, o texto de Marcos vai nos dizer que eles estavam com os seus corações endurecidos, porque eles não tinham ainda entendido o milagre do pão, da multiplicação, e agora muito menos entendido Jesus andando sobre as águas. Quer dizer, o conhecimento deles ainda não estava profundo sobre Jesus. Jesus estava fazendo os milagres, multiplicações de pães, curando cegos, surdos, ressuscitando mortos, milagres e mais milagres Jesus estava fazendo, e os discípulos que estavam com eles, com Jesus, ainda não tinham a certeza de que ele era o Cristo.
Jesus fazia tudo aquilo para provar para os discípulos as suas testemunhas futuras, que ele era o Cristo, mas eles ainda estavam com seus corações endurecidos. Pedro pergunta: se tu és o Filho de Deus, ou melhor, se tu és o Cristo, mande. Quer dizer, fracassamos porque nós somos rasos no nosso conhecimento de Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus de verdade, quando nós conhecemos o seu projeto, quando nós conhecemos sobre o seu nascimento, a sua morte, a sua ascensão, nós conhecemos tudo sobre Jesus, o projeto dele para mim e para você, nós não fracassamos, não porque nós somos melhores, não, é porque o Espírito Santo, a partir do seu conhecimento, do meu conhecimento, o Espírito Santo te enche de sabedoria, de perseverança, para você suportar as ondas do mar. Eu não venço porque eu sou bom, não. Quando você começa a ler, ter o conhecimento profundo de Jesus, é automático você ser cheio, aleluia. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Muitas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é fazer barulho. Não, ser cheio do Espírito Santo é cheio do conhecimento de Jesus, é cheio da palavra. Quando você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você transborda em palavra, você transborda em conhecimento. Isso mostra que você é profundo no conhecimento de Jesus. E quando nós somos profundos no conhecimento de Jesus, nós não fracassamos. Não fracassamos, não porque nós somos fortes, mas porque Jesus é forte e Ele está conosco, Ele nos anima, Ele faz nós enxergar a tempestade como se fosse algo natural, comum, porque eu tenho confiança em Jesus. Quando eu estou firmado em Cristo, o meu conhecimento profundo em Cristo, nada tira o meu foco de Jesus. Pedro tinha o seu conhecimento raso ainda, porque o texto de Marcos vai nos dizer que eles estavam com seus corações endurecidos. Quando Pedro vê Jesus, ele duvida se tu és o Filho de Deus, ou se tu és Cristo mesmo, mande eu ir ter contigo. Pedro estava demonstrando que ele não tinha certeza de que era o Cristo. E por isso ele afundou. E por isso nós afundamos. É por isso nós perecemos, nós fracassamos. Irmãos, nada vence esse mundo, nada a não ser Cristo. É Cristo, irmãos. Cristo é tudo em nossas vidas. Quando nós temos Cristo, a certeza da sua salvação, da nossa salvação, a igreja que é eu e você, a igreja que somos nós não fracassamos, nós não temos medo, nós batalhamos, nós lutamos, nós vamos para a frente da guerra, porque nós temos convicção de que a nossa salvação é certa, aleluia. Você tem a certeza de que você é um escolhido. Fracassamos por sermos rasos de conhecimento. Quando nós conhecemos a Jesus profundamente, nós entendemos que nada é impossível para Ele. Às vezes, as nossas orações, elas são de dúvidas. Às vezes, quando nós vamos orar, nós oramos duvidando. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, faz isso. Quem já orou assim? Não levanta a mão não, que até eu já orei assim. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, faz isso, faz aquilo. O texto de Salmo 136, versículo 1 vai nos dizer assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quando você tem um conhecimento da palavra, quando nós temos conhecimento de Jesus, nós lemos a palavra e diz assim: o seu amor dura para sempre. Então nós não vamos orar perguntando: Senhor, se o Senhor me ama. Não, essa oração não pode ser orada. Você tem que orar com convicção: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E eu tenho certeza que Ele está ouvindo, eu tenho certeza que Ele vai fazer, eu tenho certeza que Ele vai passar por cima junto comigo dessa tempestade. Eu vou passar do outro lado porque Ele me ama. Nós temos que ter a certeza, Ele nos ama, Ele te ama, aleluia. Nós não podemos orar: Senhor, se Tu me ama. Às vezes nós oramos assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, poderia me ajudar nisso ou naquilo. Quem já orou assim? Eu já orei. Faz tempo eu já orei. Quando eu estava na conversão, né? Senhor, se Tu existe mesmo, faz isso, faz aquilo. Isso é porque nós temos conhecimento raso. Quem ora assim porque tem um conhecimento raso das Escrituras? Olha o que diz a palavra do Senhor Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha lá que diz a palavra do Senhor. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim,
o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, olha só, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós somos indesculpáveis ao dizer que Deus não existe. Deus existe. Você pode ver Deus na natureza, você pode ver Deus os atributos de Deus invisíveis, você pode ver na criação, quando você vê uma semente brotando, quando você vê um bebê nascendo, quando você vê o vento que bate sobre as águas, que bate sobre as árvores, quando você vê a chuva caindo do céu, algo que você não consegue explicar, aquilo que não tem explicação, só Deus tem explicação. Isto prova que existe um Deus santo, existe um Deus poderoso que te conhece, que te ama e que tem um grande projeto para você, tem um grande projeto para mim. Por isso eu posso dizer na oração: Ele me ama, Ele me conhece e eu conheço Deus. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele existe. Então a sua oração não pode ser se tu existe, não. Eu sei que tu existes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Eu sei que o Senhor faz todas as coisas, o impossível. Eu sei que o Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. Eu sei que o inimigo pode se levantar, mas o Senhor é mais poderoso do que ele, derruba para a glória do Senhor. Nós podemos orar com convicção de que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus tem um projeto na sua vida. Amém? Você crê nisso? Por isso, meu irmão, nós temos que crer que Deus existe, nós temos que crer que Ele está acima de todas as coisas, nós temos que orar dizendo: Senhor, eu sou pecador, mas você nunca pode pensar, porque eu sou pecador demais, Deus não vai me ouvir. Não, a palavra de Deus nos diz ao contrário. João capítulo 1, versículo 9, 1 João, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Isso tudo, irmão, faz parte de um conhecimento raso. Quando nós temos um conhecimento raso de Jesus, não conhecemos a palavra, nós oramos assim. Nós oramos: Pai, eu sou muito pecador, eu acho que o Senhor não perdoa meus pecados, não. Porque nós não conhecemos a palavra. Não existe pecado que Ele não possa perdoar, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí é uma coisa mais profunda. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Biblicamente, que eu entendo, no texto é quando nós atribuímos a obra de Deus ao diabo. A obra de Deus aos demônios. Isso é blasfêmia. Quando o Espírito Santo está fazendo algo e você diz: isso é de Deus, não, isso é do diabo. Isso é blasfêmia. Porque foi assim que Jesus usou essas palavras quando os fariseus falaram para Jesus: você expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. E nesse mesmo contexto Jesus falou, falou essa palavra que nós acabamos de dizer aqui agora. Entendeu? Se blasfêmia quanto os homens tem perdão, mas blasfêmia quanto o Espírito Santo não tem perdão. O que é blasfêmia? Atribuir a obra de Deus aos demônios. Amém? Então, quando nós conhecemos a Deus profundamente, a nossa oração é de certeza: eu sou pecador, sim, mas Ele me perdoou, aleluia. Eu sou pecador, mas Ele pode me ouvir, porque o apóstolo João diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar todas as nossas injustiças. Amém, irmãos? Está tudo bem por aí? Em segundo lugar, fracassamos porque temos medo. Está claro aqui no texto. No texto de Marcos, não, no texto de Mateus. No texto de Mateus, onde inclui a passagem de Pedro. Marcos, ele não cita Pedro, como eu comecei dizendo. Marcos cita só que os discípulos ficaram com medo, mas não cita a passagem de Pedro. Mas eu estou aqui trazendo também a passagem de Pedro, porque faz parte desse contexto. Fracassamos porque temos medo. O que é medo? Temor, né? Ansiedade irracional, fundamentado no receio, fundamentado em receio. Quer dizer, medo demais, ansiedade demais, isso aí faz nós fracassarmos. Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, nós lemos, ele pediu para que andasse sobre as águas. O que aconteceu com Pedro quando ele estava lá nas águas? Teve medo. O que fez ele ter medo? As ondas. E por que ele teve medo? Porque ele olhou dos lados. Não olhou para Cristo. Porque se ele estivesse olhando para Jesus, eu tenho certeza que ele tinha chegado até Jesus. Mas foi ao contrário, ele começou a afundar e Jesus teve que socorrer e colocar as mãos e pegar Pedro. Esse texto nos ensina, nós, irmãos, que nós não podemos nos amedrontar quando nós estamos diante do Senhor.
Quando nós estamos diante de Cristo, nós não temos que ter medo, nós temos que ter coragem. Quando nós estamos diante de uma palavra de Jesus, nós não temos que ter medo, temos que ter coragem. A coragem para enfrentar. Por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições, tede bom ânimo. Se Ele está dizendo que nós teremos aflições, ao mesmo tempo está dizendo, tenha coragem, não tenha medo. Por que Ele está dizendo para nós termos coragem, não ter medo? Porque não é mamão com açúcar servir a Cristo. É servir a Cristo é com coragem, com perseverança. Você está batalhando por algo especial. Você está batalhando por algo que você já conquistou sim, mas não é assim de mão beijada que nós vamos levar. Nós temos que batalhar, lutar pela nossa fé, dar testemunho da nossa fé, ser testemunha de Jesus. A palavra testemunho, no original, ela tem um significado de mártir. A palavra testemunho, vós sois as minhas testemunhas, no original grego, se não falha a memória, ela tem o significado de mártires. Vós sereis minhas testemunhas. O que aconteceu com os discípulos? Foram testemunhas. Eles morreram martirizados, eles sofreram perseguições. Então, quando Jesus nos chama para sermos testemunhas, estejam preparados para enfrentar algumas lutas, mas não fique com medo. Não fique amedrontado, sempre Jesus está à frente. Pedro não olhou para frente, olhou para trás. Quando você está caminhando com Cristo e começa a olhar as dificuldades, começa a ficar com medo das coisas que estão acontecendo, você esquece de olhar para Jesus, automaticamente nós começamos a afundar espiritualmente, afundar materialmente, afundar familiarmente. Aqui cabe tudo aquilo que nós deixamos de olhar para Cristo, nós fracassamos, porque lembre, nós somos cristãos, e como cristãos, nós somos cristocêntrico, quer dizer, Cristo está no controle da nossa vida, Cristo está no controle da nossa família, Cristo está no controle da nossa empresa, Cristo está no controle de todas as nossas coisas. Quando nós deixamos Cristo no centro, e nós olhamos para Ele, nós não fracassamos, amém? Nós não fracassamos, podemos até balançar, como o bambu balança, né? Já viu a história do bambu? É bambu, né? A árvore que o vento bate, ela toca lá no chão, mas não quebra e volta. O crente é mais ou menos assim. Às vezes o vento bate forte e leva nós quase lá no chão, já fala assim, agora foi, né? Agora acabou, de repente nós levantamos de novo. Porque nós somos servos do Senhor Jesus, amém? É Ele que nos sustenta, amém? É Ele que nos levanta. As nossas raízes são profundas, aleluia. Nós não caímos porque as raízes estão firmadas na rocha que é Cristo. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, como nós estamos passando nos últimos dias, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos fracassar, nós vamos afundar. Mantenha os olhos em Cristo, amém? Mantenha os olhos em Cristo, que a sua família irá tudo bem. Mantenha os olhos em Cristo, que a sua empresa irá tudo bem. Mantenha os olhos em Cristo, que o seu filho irá tudo bem. Mantenha os olhos em Cristo, que tudo à sua volta irá tudo bem. Porque aquele que anda conosco não é como os homens. Aquele que anda conosco é poderoso para fazer e para desfazer. Aquele que anda conosco tem o poder de abrir portas, de fechar portas, de quebrar muralhas. Aquele que anda conosco é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra, aleluia. Temos que crer. Por que fracassarmos? Por que amedrontarmos? Por que ficarmos amedrontados, ficarmos com medo? Não, tenhamos coragem, Jesus está na frente. Você pode até estar andando sobre as águas com medo de afundar, né? Mas um conselho eu dou para você, não olhe para os lados. Se nós olharmos para o lado, vamos ver escuro. Se nós olharmos para o outro lado, vai estar escuro. Se nós olharmos para trás, mais escuro ainda. Mas se nós olharmos para frente, aleluia, existe uma luz que brilha forte, aleluia. O sol da justiça, que é Cristo, está à nossa frente. Ele clareia, ele diz assim, filho, é aqui, ó, esse é o foco. Olhe para mim, não olhe para trás, não olhe para os lados, não olhe para baixo, olhe para frente. Eu sou Cristo que resolvo, que faço, que curo, que liberto, que transformo. Eu sou o Cristo que tiro as tuas lutas. Eu sou o Cristo que faz a diferença da sua vida. Nós temos que crer, aleluia. Jesus nos chamou para isso, para ser igreja forte, igreja santa, igreja que adora em espírito e verdade. Não fracassarmos, não ficar olhando os ventos, não ficar olhando as tempestades. Precisamos ser mais corajosos, aleluia. A palavra do Senhor nos diz
lá em Salmo 91, versículo 1 e 7, o Salmo 91 que todos conhecem de cor, né? Os que habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansa. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, ou minha fortaleza, Deus meu em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É o laço do diabo, que às vezes tenta te jogar um laço e você olha e fala, nossa, esse laço, bonito esse laço. Mas é o laço do passarinheiro, é o laço do diabo querendo te tragar, querendo atrair você. Lembre-se disso, o diabo também tem as suas formas. Ele não vai usar formas que vai te amedrontar. O diabo vai usar formas para te atrair, cuidado com isso. Por isso que o salmista diz, o Senhor me livrará do laço do passarinheiro. Quer dizer, o que é laço? É uma artimanha, é um meio para que confunda você e você pense que é algo bom e na realidade é um laço. Mas aqueles que olham para Cristo, ele será liberto deste laço. A Bíblia diz que ele tira você do laço. Aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas, estará seguro. A sua verdade é pavês, escudo. Quer dizer, a fidelidade dele será seu escudo protetor. Ele é seu escudo. Jesus é o nosso escudo. Amém, queridos? Temos força, coragem. Tenho certeza que nós estamos vivendo um contexto parecido, né? No sentido espiritual. As ondas estão bravias, o vento está forte, mas Jesus está andando por sobre as águas. E Jesus está nos convidando para entrar sobre as águas. Jesus está dizendo, não tenha medo, da mesma forma que eu ando, você também pode andar. Mas não posso andar sobre as águas olhando para os lados. Eu tenho que andar sobre as águas olhando para Cristo, olhando para a luz, aleluia, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós fracassamos porque nos falta fé. Jesus disse para ele, homem de pouca fé. Às vezes nós não temos fé em Cristo. Às vezes nós olhamos só as coisas materiais. Às vezes nós olhamos só a aparência. Esquecemos de olhar o coração. Não é verdade? Quantas pessoas deixam de servir a Jesus por causa da aparência? Gosto de olhar a aparência das pessoas. E a aparência, meu irmão, não leva ninguém para o céu. O que leva nós para o céu é aquilo que Jesus faz no nosso coração. Às vezes você olha para uma pessoa, você não dá nada por ela. Ah, que pessoa orgulhosa, que pessoa, né? Às vezes é uma pessoa tão simples, tão humilde. Talvez você nunca conversou com ela, nunca bateu um papo com aquela pessoa. Às vezes nós tiramos conclusões precipitadas. Precisamos aprender a ter fé e olhar unicamente para Cristo, né? O consumador da nossa fé. A falta de fé, ela não pode vir através de uma atitude nossa de tomar decisões precipitadas. Zacarias capítulo, Mateus capítulo 31, 32. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Nós fracassamos porque às vezes não temos fé, confiança, certeza. Pedro duvidou, se tu és, já entrou na água duvidando, por isso afundou. E às vezes nós queremos abraçar Jesus, andar com Jesus, mas nós não confiamos em Jesus, nós não cremos em Jesus, ou nós não conhecemos a Jesus, somos rasos. Como é que nós somos rasos? Porque nós não conhecemos. Se nós lermos, se nós conhecermos a Jesus, logicamente nós vamos ser bem-sucedidos na vida e vamos passar por cima das dificuldades. Fracassamos porque tiramos os olhos de Cristo. Quantas pessoas fracassam? Porque tiram os seus olhos de Jesus, tiram os seus olhos da realidade, daquilo que é real, e começamos a acreditar naquilo que é abstrato, naquilo que não tem sentido, começamos a acreditar nas notícias, nas mídias, começamos a acreditar nas notícias negativas, e que esquecemos de acreditar nas notícias positivas, na palavra de Deus que é pura e que é verdadeira, e que jamais falhou. Precisamos crer que aquilo que nós estamos vivendo não tem nada errado, na perspectiva de Deus. Deus está no controle, amém? Uns Deus levou, outros Deus curou, Ele é Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Somos criatura. A palavra de Deus diz assim,
Por acaso pode um vaso, aqui o vaso, falar para o oleiro, vamos supor que ele seja um vaso de barro, né? A Bíblia diz, por acaso um vaso poderá dizer para o oleiro, por que você me fez compridinho? Eu queria ser mais redondinho, eu queria ser mais fininho, né? O vaso não pode falar, por quê? Ele não tem essa autonomia, ele é um vaso. Ele tem um Criador, amém, queridos? E nós somos vasos, segundo a leitura bíblica, um vaso feito por Deus. Deus nos fez de uma forma, e nós temos um tempo certo, um tempo determinado para morrer, um tempo determinado para viver. E quem somos nós para dizer que Deus está errado, Deus está certo e Deus continua certo, amém? O importante é nós continuarmos adorando a Deus em espírito e verdade e sabermos, se a morte chegar, louvado seja Deus, eu estou salvo, estou com Cristo, estou liberto, eu não vou para o inferno. Apavorados ficam aqueles que vão para o inferno, que não têm certeza da sua salvação. Mas se você tem certeza da sua salvação, se Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, se você o adora em espírito e em verdade, só glorifique, meu irmão, só adore, amém? Você não vai no tempo errado, creia nisso, ninguém vai no tempo errado, só vai no tempo de Deus. Por mais que seja pelo Covid, é o tempo de Deus, Ele tem o controle. E às vezes nós pensamos, puxa pastor, mas Deus é cruel, hein? Deus leva as pessoas assim. Meu irmão, aqui você não tem noção o que é o céu. É que nós só olhamos a perspectiva da terra. Nós não temos noção o que é o céu, o que é a beleza do céu, a beleza da segunda morada, a segunda casa, aleluia. A segunda casa é muito especial, é muito mais especial do que essa casa terrena que nós temos. Nós temos que crer nisso, na palavra de Jesus, e temos fé. E não começar a olhar para as dificuldades e começar a dizer que Jesus está demorando, acho que essa situação aí, Deus podia parar com isso aí, né? Acho que Deus está injusto. Não pense assim, tá bom, queridos? Não pense assim. Pense que Ele está no controle, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Ele tem para mim e para você é muito maior, é muito superior daquilo que você pensa. Não fica pegado nas coisinhas deste mundo, não fica pegado na beleza deste mundo, nos grandes arranha-céus, às vezes nós vemos nas grandes cidades, não fica encantado com os grandes carros milionários, de bilhões de reais, não fica empolgado com as grandes casas dessa cidade, não fica empolgado com nada material, fica empolgado com a morada celestial. Ali sim, nós temos que ficar empolgados e animados, porque ali sim, homem nenhum viu, olho nenhum viu, nem passou no nosso coração aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém, querido? Posso ouvir um amém? Vamos encerrar, senão nós vamos passar do horário, né? Não passou não, tem tempo ainda. Nós já vamos encerrar. Para encerrar aqui, o último ponto. Jesus sempre está perto para nos socorrer. Esse texto vai falar que Jesus, Ele ficou no monte orando, os discípulos entraram no barco primeiro e saíram. Cerca de, a Bíblia fala aqui, acho que é 5 quilômetros mais ou menos, não fala a memória. 3, 4, 5 quilômetros, Jesus estava de distância deles. E por volta das 3 da manhã às 6 da manhã, que é essa madrugada aqui refere a esse horário, 3 da manhã às 6 da manhã, nesse período aí, Jesus vai ao encontro deles. Jesus não estava no barco, a tempestade começou, o vento começou a balançar, e os discípulos poderiam pensar, Jesus não está perto, e agora? Mas quando eles menos esperaram, Jesus apareceu andando por cima das águas. Jesus sempre está perto. Por mais que você não esteja vendo, como os discípulos não estavam vendo naquele momento, mas de repente Jesus apareceu. O que nós aprendemos? Jesus sempre está perto de nós nos momentos difíceis. Então, quando a tempestade começar a ventar sobre a sua casa, sobre a sua vida, lembre, Jesus sempre está perto. Fale como Pedro, seja pontual, né? Mesmo a sua falta de fé, ele clamou a Jesus. Ele, quando estava afundando, a primeira pessoa que ele lembrou foi Jesus. Salva-me, Jesus. Jesus pegou ele pela mão e salvou. Jesus sempre está perto de nós, aleluia, para fazer o que for melhor para nós. O texto de Mateus, capítulo 14, versículo 30, 31 e 32, diz assim: reparando, porém, a força do vento, teve medo, Pedro, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Interessante nesse texto, no final da história de Pedro,
nós vamos olhar que Pedro fracassou. Jesus falou, homem de pouca fé. Pedro negou ele 3 vezes, não foi isso que a Bíblia diz? Pedro negou 3 vezes. Mas no final da história de Pedro, Jesus não desqualificou Pedro. Jesus não desqualificou. Jesus, na realidade, ele apoiou Pedro. Jesus trouxe Pedro para perto, né? Você é a pedra preciosa, enfim, deu para ele a chave do reino, vamos dizer assim. Ele foi um homem escolhido de Deus. Jesus não desqualificou como o mundo desqualifica, mas ele apoiou. O mundo pode até nos desqualificar quando nós erramos, quando nós tropeçamos, mas Jesus não nos desqualifica. Jesus sempre nos apoia. Jesus não enganou a Pedro. Jesus disse a verdade. Você precisa ter mais fé. Às vezes as pessoas que nós amamos, entre aspas, elas não têm coragem de falar a verdade para nós, hein? Você está passando por um momento difícil e ela não sabe falar a verdade. Jesus, quando viu Pedro afundando, ele falou a verdade. Você precisa ter mais fé. Está certo isso não. Jesus falou a verdade. Jesus não desprezou por causa desse dia. Jesus separou Pedro para uma grande obra. Amém? Nós já estamos encerrando para a glória do Senhor. Que nós possamos aprender com esta palavra e crer que os nossos olhos não podem estar focados em outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Os nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo. Lembre, nos últimos dias nós estamos vivendo, são muitas lutas, são muitas setas psicológicas, principalmente, muitas dúvidas estão sendo lançadas na mente das pessoas. Tenham cuidado. Vamos ler a Bíblia. Eu sempre tenho falado, leia a Bíblia, discute ela na sua casa, estude ela, porque nós seremos enganados se nós não estudarmos a Bíblia. Nós temos que ser como os bereanos, que diz a palavra, e quando Jesus estava falando, os discípulos estavam falando, eles estavam conferindo na Torá se estava certo aquilo que eles estavam falando. Não fique só nas minhas palavras, confira na Bíblia se aquilo que eu falei é verdade. Nós temos que aprender a conferir a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, de prática. Não acredite em qualquer vídeo, não acredite em qualquer mensagem que lançam para você, mensagem cheio de emoção, com fundo musical, e você fala, nossa, eu ouvi a palavra de Deus, de repente está tudo fora da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. O diabo está aí para enganar. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Só erram, só caem na cilada quem não conhece a palavra de Jesus. Amém? Se você conhecer a palavra de Jesus, jamais você será enganado. Amém? O vento pode até bater, mas você não cai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos já encerrar esse período de culto. Gratidão a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Quero que você vá para casa com essa certeza. Jesus está do lado de vocês. Amém? Assim como os discípulos pensou que Jesus estava longe, mas Jesus apareceu por sobre as águas. Amém? Sabe aquele momento que você pensa que está sozinho? Olhe para frente. Ninguém fala, olhe para o lado. Não, olha para frente. Você vai ver Jesus com seus olhos da fé. Se você, pastor, não consigo ver, ore. Ore. Na oração você consegue sentir o Espírito Santo do seu lado. O Espírito Santo ele está sempre presente quando nós nos prostramos em oração. A oração é a chave da nossa vitória. Sem oração nós fracassamos. Sem o arroz, o feijão, o alimento você se fracassa, você morre de fome. Sem oração, espiritualmente também você morre. Estou te falando sério. Oração é o alimento para a sua alma. A leitura bíblica é o alimento para a sua alma. Quer se manter de pé, quer se manter fervoroso, confiante que as lutas vão passar. Leia a Bíblia e ore. Clame ao Senhor. Amém, queridos? Esse é o amor de Jesus por você. Esse é o amor que Ele presta por você nessa noite. Te avisando, te orientando. Ele não está aqui te dando uma varada, não. Ele está dizendo, filhinhos e filhinhas, eu amo vocês. Eu quero vocês do meu lado. Eu quero vocês lá comigo. Eu quero vocês vencendo as lutas. Eu quero vocês vencendo as dificuldades. E por isso eu estou dando o remédio para vocês. Oração e conhecimento profundo
não um conhecimento raso. Se você não conhecer a Jesus, você não vai conseguir. Amém? Oremos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Obrigado, Jesus, por esse momento tão gostoso na tua palavra. Obrigado por ter falado conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por ter ministrado nossos corações nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou. E a tua palavra nos diz nesta noite, Pai, que nós precisamos ter fé. Acreditar que o Senhor sempre está no meio da tempestade. O Senhor sempre está perto. Naquele momento que o vento bate forte, naquele momento que o vento quer nos afundar, é nesse momento que o Senhor está ali para estender as mãos. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que nós pensamos. O Senhor sabe o que nós falamos. O Senhor sabe o que nós precisamos. Por isso, Jesus, nós oramos nessa noite e pedimos, Senhor Jesus, atende o clamor dos teus filhos, atende a oração, Pai. Não deixe que o meu filho, não deixe que o teu filho afunde nas águas profundas. Senhor, da decepção. Não deixe que eles afundem, Pai, na ilusão, mas que eles venham mergulhar no teu Espírito. Que eles venham mergulhar no teu Espírito, conhecer a ti, Senhor. Que eles venham conhecer a tua palavra, estudar a tua palavra, conhecer esse Jesus que nós falamos. Porque o Senhor nos ama. Senhor, o seu amor é incomparável. Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Senhor que nós clamamos, Pai, nesta noite. É o Senhor que nós suplicamos, Espírito Santo. Entra naquela casa. Entra naquele leito, Pai. Entra naquele hospital. Entra, Senhor, naquele coração endurecido. Entra, Espírito Santo, faça a obra. Oh Deus, esta casa é do Senhor. Esse povo é do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está agindo. Eu sei que é o tempo do Senhor, porque a igreja é a menina dos teus olhos. E nada, Senhor, vai acontecer sem a permissão do Senhor. Oramos, Pai, por aqueles que estão agora deitados, às vezes despreocupados com a vida, esquecendo da adoração, esquecendo de estar aqui nesse lugar de adoração. Senhor, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia dessa família, Pai. Abençoa os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor. Oh Deus amado, que esta semana seja uma semana, Senhor, Deus, de total bênção, Senhor. Deus, de portas abertas para os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, prospere financeiramente, espiritualmente, familiarmente. Abençoa a tua igreja, nós abençoamos no nome de Jesus. E nós expulsamos todo o mal, expulsamos, Senhor, todo o vírus. Oh Deus, oramos, Senhor, pelo nosso prefeito, oramos pelos vereadores dessa cidade, oramos pelo nosso governador, oramos pelo nosso presidente, oramos, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros, os médicos, os plantonistas, aqueles que cuidam ali da faxina dos hospitais, aqueles que estão em contato mais perto desses vírus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta, cura, transforma. Oramos, ó Pai, por aquele que dirige as ambulâncias também dessa cidade. Oramos, Pai, pelos comerciantes, pelos empresários. Oramos, Pai, porque o Senhor venha trazer a cura sobre esta cidade, em nome do Senhor Jesus. Como igreja nós clamamos, como servo do Senhor nós clamamos, e cremos, Pai, cremos que não é por causa de mim, não é por causa de nenhum de nós, mas é por causa do teu Espírito, da tua glória, da tua graça, que o Senhor vai fazer, o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, já estamos encerrando. Quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado.